Solta esse vestido, sua velha pobre. Você não tem dinheiro. Estas palavras ainda ecoam na minha mente, como facas afiadas cortando minha dignidade. Nunca esquecerei os olhares de pena das pessoas ao meu redor, enquanto minhas mãos trêmulas devolviam aquele vestido azul turquesa ao cabide. Meu próprio filho, Fernando, apenas abaixou a cabeça, fingindo que não me conhecia. Meu nome é Cecília Monteiro. Tenho 67 anos e trabalhei a vida inteira como costureira para criar meu único filho. Minhas mãos têm calos de décadas segurando agulhas e tesouras, mas meu coração sempre foi macio e generoso. Pelo menos era, até aquele fatídico dia na Boutique Eleganza, na Galeria Ipanema, em Porto Alegre. A humilhação pública na frente de desconhecidos dói, mas quando vem de alguém da família, o golpe é muito mais profundo. Patrícia Alcântara Monteiro, minha nora, filha da elite paulistana, transformou minha vida em um inferno silencioso desde que se casou com Fernando. Mas naquele dia, sua crueldade atingiu um novo patamar. Era uma quinta-feira comum. Fernando havia prometido me levar para almoçar no Café Sabor Mineiro, meu lugar favorito. "Mãe, a senhora merece sair um pouco de casa", ele disse ao me convidar. O que deveria ser um dia especial se transformou no meu maior pesadelo quando Patrícia decidiu, de última hora, que precisava passar na Galeria Ipanema para comprar um presente. "Vamos só dar uma passadinha rápida", insistiu ela com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Fernando, sempre cedendo às vontades dela, concordou imediatamente. "É rapidinho, mãe." A Boutique Eleganza era o tipo de loja que, em outros tempos, eu jamais teria coragem de entrar. Lustres de cristal, atendentes impecavelmente vestidas, roupas sem etiquetas de preço, aquele velho ditado, "se precisa perguntar o preço, não pode pagar", parecia ter sido inventado ali. Enquanto Patrícia desfilava pela loja como se fosse a dona, testando perfumes caríssimos e rejeitando peças de roupa com um gesto displicente, fiquei parada perto da entrada, sentindo-me deslocada em meu vestido simples de algodão florido e meus sapatos confortáveis, já gastos pelo uso. Foi então que o vi, um vestido azul turquesa, exatamente da cor do céu em dias claros de verão. A cor que meu falecido marido, Antônio, sempre dizia que combinava com meus olhos. Sem pensar muito, aproximei-me e toquei o tecido delicado, seda pura, como raramente havia tocado em minha vida, exceto nas peças que costurava para clientes mais abastadas. Por um breve momento, permiti-me sonhar. Imaginei como seria usar algo tão bonito, tão elegante. Talvez para o aniversário de 4 anos do meu netinho Miguel, que aconteceria no próximo mês. Patrícia sempre fazia questão de organizar festas grandiosas para o menino, convidando a alta sociedade. E eu, invariavelmente, me sentia um peixe fora d'água, com minhas roupas simples e modos que ela considerava antiquados. Tirei o vestido do cabide com cuidado, como se fosse uma relíquia frágil. Antes mesmo que pudesse segurá-lo contra meu corpo para ver como ficaria, ouvi aquela voz estridente e cortante que conhecia tão bem. "O que você pensa que está fazendo?" Patrícia vinha em minha direção, os saltos altos batendo furiosamente contra o piso de mármore, os olhos verdes faiscando de raiva. Antes que eu pudesse responder, ela arrancou o vestido das minhas mãos. "Solta esse vestido, sua velha pobre. Você não tem dinheiro." O tempo pareceu congelar. A música ambiente da loja continuava tocando, mas para mim, só existia um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelas batidas aceleradas do meu coração. Senti os olhares, das vendedoras, dos outros clientes, até de um homem de terno que depois descobri ser o Dr. Paulo Machado, advogado renomado na cidade. Busquei os olhos do meu filho, implorando silenciosamente por ajuda, por defesa, por qualquer gesto que mostrasse que ele ainda se importava com sua mãe. Mas Fernando apenas fitava os próprios sapatos, as mãos nos bolsos, o rosto vermelho de vergonha. Não pela atitude da esposa, percebi com dor, mas pela presença da mãe, simples demais, para aquele ambiente. "Desculpe", murmurei, devolvendo o vestido ao cabide com mãos que tremiam tanto que mal conseguia coordenar os movimentos. Uma lágrima teimosa escapou, mas sequei-a rapidamente. Não daria a Patrícia o prazer de me ver chorar.
Juliana, uma jovem vendedora de não mais que 30 anos, aproximou-se discretamente e me ofereceu um copo d'água. Seu olhar compassivo foi a única gentileza que recebi naquele momento. "A senhora está bem?" sussurrou ela, enquanto Patrícia já se afastava, indo em direção a outra seção da loja, como se nada tivesse acontecido. "Estou", respondi automaticamente, a resposta ensaiada que havia dado tantas vezes nos últimos anos. "Estou bem, estou acostumada, está tudo bem", mas não estava. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não era apenas a humilhação pública, era a constatação de que meu próprio filho, aquele menino que eu havia criado sozinha após a morte prematura do meu marido, aquele por quem eu havia sacrificado sonhos, saúde e juventude, não moveu um dedo para me defender. O almoço no Café Sabor Mineiro foi cancelado. No caminho de volta para casa, no banco traseiro do carro importado de Fernando, eu observava as ruas de Porto Alegre passando pela janela, mas não via nada. Minha mente estava longe, revivendo não apenas o episódio da loja, mas todos os pequenos e grandes desrespeitos que havia engolido silenciosamente nos últimos anos. As indiretas durante os jantares de família, os comentários sobre minha aparência, minhas roupas, meus modos à mesa, a forma como Patrícia limitava meu acesso ao meu próprio neto, como se eu pudesse contaminá-lo com minha simplicidade. As vezes em que ela reorganizava meu pequeno quarto na casa deles, jogando fora objetos pessoais que considerava tralhas. E principalmente, a maneira como ela envenenava meu filho contra mim, com mentiras sussurradas no ouvido dele durante a noite, fazendo Fernando duvidar cada vez mais da própria mãe. Chegando em casa, aquela mansão fria na Barra da Tijuca que nunca senti como meu lar, fui direto para meu quarto. Era o menor da casa, antigamente um escritório, adaptado com uma cama de solteiro quando me mudei para lá após ficar viúva. As paredes eram nuas, sem as fotografias e lembranças que decoravam minha antiga casa na Vila São José. Patrícia não permitia decoração cafona nos espaços comuns. Sentada na beirada da cama, olhando para minhas mãos enrugadas e calejadas, tomei uma decisão. Não sabia ainda como, mas aquela humilhação não ficaria impune. Não por vingança mesquinha, mas porque algo dentro de mim gritava que era hora de recuperar minha dignidade. O que eu não sabia, naquele momento de resolução silenciosa, era que o destino estava prestes a me oferecer uma arma muito mais poderosa do que eu poderia imaginar. Uma verdade escondida que mudaria tudo. Uma semana depois daquele terrível episódio na loja, aconteceu algo que virou minha vida de cabeça para baixo. Fernando me pediu para arrumar o quarto dele e de Patrícia enquanto eles levavam Miguel ao pediatra. Foi então que, sem querer, derrubei uma caixa do alto do armário. E o que encontrei dentro dela mudou completamente o rumo da minha vida. Mas para entender o impacto daquela descoberta, preciso voltar um pouco no tempo e contar como tudo começou. Quando Fernando me convidou para morar com ele após a morte do meu Antônio, confesso que hesitei. Por 4 décadas, vivi na mesma casinha simples na Vila São José, onde cada canto guardava uma memória. Ali, Fernando deu seus primeiros passos. Ali, chorei a morte prematura do meu marido. Ali, passei noites em claro costurando para pagar a faculdade do meu filho. "Mãe, a senhora não pode ficar sozinha", insistiu Fernando nas semanas após o velório. "Tenho um quarto sobrando, a casa é grande. A senhora merece descansar agora." Seus olhos eram sinceros, o mesmo olhar determinado que tinha quando criança, e decidia me ajudar com as costuras, enfiando linha nas agulhas para poupar minha vista cansada. Meu filho sempre foi um menino sensível, inteligente, o primeiro da família a entrar na universidade. Como costureira de fábrica, ganhava pouco, mas cada centavo economizado foi para a educação dele. Fernando correspondeu ao sacrifício, formando-se com honras em engenharia civil. A primeira vez que entrei na casa de Fernando e Patrícia, uma mansão em condomínio fechado na Barra da Tijuca, senti um nó no estômago. Pisos de mármore italiano, obras de arte nas paredes, uma vista deslumbrante para o mar. Era um mundo tão distante do meu que me senti uma intrusa antes mesmo de cruzar a soleira.
Patrícia me recebeu com um sorriso frio, alta, elegante, cabelos perfeitamente tingidos num tom de loiro que combinava com os olhos verdes felinos. Lembro-me de seu primeiro comentário quando viu minhas 2 malas velhas. Nossa, só isso? Bem, melhor assim. O closet de hóspedes é pequeno. Naquela primeira semana, ela fez questão de estabelecer as regras da casa. Eu não deveria usar a cozinha principal, apenas a pequena copa dos fundos. O jardineiro passava às terças e quintas, a faxineira diariamente. Eu não deveria interferir no trabalho deles. E mais importante, não deveria superestimular o pequeno Miguel, que na época tinha apenas 1 ano. Ele tem uma rotina, Dona Cecília. Pediatras modernos recomendam consistência, explicou, como quem fala com uma criança ou alguém muito obtuso. Nada de doces escondidos ou deixar ele acordado fora de hora. Fernando, ao meu lado, apenas assentia, como se aquilo fosse perfeitamente normal. Engoli a indignação junto com o café amargo que ela serviu. Afinal, estava na casa deles. E meu filho parecia tão feliz com sua família perfeita. Os primeiros sinais de que algo estava profundamente errado surgiram sutilmente. Uma manhã, enquanto Fernando estava no trabalho, fiz um bolo de fubá, a receita da minha mãe, que Fernando adorava na infância. Quando Patrícia chegou do seu dia de spa e sentiu o cheiro, seu rosto se contorceu numa expressão de desgosto. Dona Cecília, não combinamos que a senhora não usaria a cozinha? Além disso, carboidratos refinados e açúcar são veneno. Fernando está tentando manter a forma. Naquela noite, quando meu filho chegou, ofereci-lhe uma fatia do bolo. Ele olhou rapidamente para a esposa antes de recusar. Estou de dieta, mãe. Colesterol alto, sabe como é? Mas à noite, ouvi-o na cozinha, servindo-se de uma fatia generosa. Nossos olhares se cruzaram. O dele, culpado. O meu, magoado. Era como se, aos poucos, Patrícia estivesse cortando os laços entre nós, tecendo uma teia invisível que afastava meu filho de mim. A situação piorou quando tentei estabelecer uma conexão com meu netinho. Miguel era um garotinho encantador, com os olhos expressivos do pai e um sorriso que iluminava o ambiente. Desde que me mudei, ansiava por momentos com ele, sonhando em ser a avó que conta histórias, ensina receitas, cria memórias. Mas Patrícia sempre encontrava uma forma de intervir. Ele acabou de tomar banho. Não pegue nele agora. Está quase na hora da aula de natação para bebês. A babá já organizou as atividades do dia. Quando conseguia alguns minutos preciosos com Miguel, sentia-me observada, como se estivesse sendo avaliada. Um dia, enquanto brincávamos no jardim, ensinei-lhe uma cantiga que cantava para Fernando na infância. O menino gargalhava deliciado, batendo palminhas desajeitadas. Patrícia apareceu na varanda como um falcão. Por favor, não ensine essas músicas caipiras para ele. Estamos investindo em educação musical Montessori, e isso pode confundi-lo. Caipira. A palavra saiu de sua boca como um insulto, uma categorização da minha origem, da minha essência. Naquele momento, percebi que para ela, eu não era apenas a sogra indesejada. Era a personificação de tudo que ela desprezava. Simplicidade, tradição, raízes humildes. À medida que os meses passavam, Fernando mudava. O filho amoroso e atencioso transformava-se num homem distante, sempre ocupado, sempre cansado demais para uma conversa. Quando tentava compartilhar minhas preocupações, ele me cortava com frases como: "A senhora está exagerando", ou "Patrícia só quer o melhor para todos nós". Uma noite, ouvi uma discussão acalorada no quarto deles. A voz de Patrícia, geralmente controlada e fria, estava alterada. Sua mãe mexeu nas minhas joias. Tenho certeza que aquele broche de esmeraldas estava na caixinha azul, não na vermelha. Ela anda bisbilhotando quando não estamos em casa. Patrícia, isso é uma acusação séria. Minha mãe nunca faria isso. A voz de Fernando parecia cansada, mais resignada que defensiva. Você sempre a defende. Não percebe que ela tenta me sabotar desde o começo? Os comentários sobre meu jeito de criar Miguel, as histórias do quando Fernando era pequeno, as receitas que ela sabe que não aprovo.
No dia seguinte, Fernando mal me olhou durante o café da manhã. Tentei puxar conversa, perguntar sobre seu novo projeto no trabalho, mas ele respondeu com monossílabos. Antes de sair, parou na porta e disse, sem me encarar: Mãe, preciso que a senhora respeite o espaço e as coisas da Patrícia. Esta é a casa dela também. Senti como se tivesse levado um tapa. Nunca em minha vida tinha pegado algo que não me pertencia. A acusação velada doía mais que qualquer insulto direto. As semanas seguintes foram um inferno silencioso. Patrícia intensificou seu jogo psicológico, escondendo objetos da casa e insinuando que eu os havia movido ou quebrado. Passou a trancar a porta do quarto deles quando saíam, um lembrete constante de que eu não era confiável. O pior veio quando comecei a notar mudanças no comportamento de Miguel comigo. O menino, que antes corria para meus braços quando me via, passou a me olhar com desconfiança, às vezes até chorando quando eu tentava pegá-lo no colo. Numa tarde em que estávamos sozinhos, Fernando no trabalho e Patrícia num almoço com as amigas ricas, ouvi o pequeno dizer com sua voz infantil: Vovó má, vovó pega minhas coisas. Meu coração despedaçou. Percebi que Patrícia estava envenenando até mesmo a cabecinha do meu neto contra mim. Naquela noite, chorei até adormecer, sentindo-me mais sozinha do que quando perdi meu marido. No dia seguinte, tentei conversar com Fernando. Ele chegou tarde, como sempre, mas o peguei na cozinha, comendo um sanduíche rápido. Filho, precisamos conversar. Patrícia está colocando ideias na cabeça do Miguel sobre mim, coisas que não são verdade. Fernando suspirou, esfregando os olhos cansados. Mãe, Miguel tem 3 anos. Crianças dessa idade fantasiam, misturam realidade com imaginação. A senhora está sendo paranoica. Paranoica? Fernando, seu filho me disse que eu pego as coisas dele. Ele tinha medo de mim. Uma criança não inventa isso sozinha. O que a senhora está insinuando? Que Patrícia fica falando mal da senhora para um bebê? Sua voz elevou-se, algo raro para meu filho geralmente contido. Sempre foi assim, mãe. A senhora nunca aceitou meu casamento. Nunca deu uma chance para Patrícia. Como pode dizer isso? Eu só quero... Chega! Ele bateu a mão na mesa, fazendo-me recuar assustada. Estou farto desses dramas. Patrícia está certa. A senhora parece não entender que esta não é sua casa, que existem regras aqui. Recuei como se tivesse sido atingida fisicamente. Aquele não era meu filho. Era um estranho, moldado por anos de manipulação sutil. Me desculpe por ser um fardo, murmurei, levantando-me para sair da cozinha. Mãe, espere! Sua voz suavizou-se um pouco. Não é isso. Só estamos todos cansados. Amanhã conversamos melhor. Mas o amanhã nunca chegava para nossas conversas. Fernando partia cedo para o trabalho e voltava tarde, muitas vezes quando eu já estava recolhida em meu pequeno quarto. Foi nesse clima tenso que ocorreu o episódio da Boutique Eleganza. A humilhação pública foi apenas o estopim de anos de pequenas crueldades, de um processo calculado de apagamento da minha existência, da minha importância na vida do meu filho e neto. No dia seguinte àquele fatídico episódio na loja, eu estava quieta em meu quarto quando Fernando bateu à porta. Seu rosto tinha aquela expressão que eu conhecia bem, culpa misturada com irritação. Mãe, Patrícia e eu vamos levar Miguel ao pediatra. A senhora poderia arrumar nosso quarto enquanto estamos fora? A faxineira está de folga hoje. Uma parte de mim queria recusar, dizer que não era empregada deles. Mas outra parte, talvez a mãe que nunca deixou de existir, queria qualquer oportunidade de mostrar valor, de ser útil para o filho que estava escapando entre meus dedos. Claro, filho. Pode deixar. Ele assentiu, sem me olhar nos olhos, e saiu. 15 minutos depois, ouvi o carro partindo. Entrei no quarto principal com cuidado, quase como uma intrusa. Era um ambiente que refletia perfeitamente Patrícia. Frio, impessoal, impecavelmente decorado, sem uma única fotografia ou objeto que contasse uma história. Troquei os lençóis, limpei as superfícies, organizei as revistas de decoração e moda que ela colecionava. Foi quando notei uma pequena irregularidade no forro do guarda-roupa. Uma das tábuas superiores parecia ligeiramente desalinhada. Usando uma cadeira para alcançar, tentei ajustá-la. Foi então que a caixa caiu.
Uma caixa de sapatos cara, daquelas que vêm com seda por dentro, escondida atrás de bolsas de grife. O conteúdo espalhou-se pelo chão, envelopes, documentos, algumas fotografias. Apressei-me em recolher tudo, temendo que Patrícia descobrisse que eu havia mexido ali. Foi quando um envelope chamou minha atenção. Trazia o logotipo de um laboratório médico renomado e estava endereçado a Fernando. Não pretendia bisbilhotar, juro por tudo que é sagrado, mas o envelope estava aberto, e algo me dizia que seu conteúdo era importante. O que vi ali mudou tudo. Era um teste de DNA, datado de 3 anos atrás, quando Miguel ainda era um bebê. As palavras saltavam da página como se estivessem em neon. Probabilidade de paternidade, 0%. Meu neto, aquele menino que eu amava com cada fibra do meu ser, não era filho do meu Fernando. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair. Junto ao teste havia extratos bancários mostrando transferências mensais para uma conta em nome de Gustavo Meireles. Reconheci o nome imediatamente. Era o ex-sócio de Fernando na construtora, aquele que saiu da sociedade há cerca de 4 anos, pouco antes do casamento de Fernando e Patrícia, após uma desavença que meu filho nunca quis detalhar. Havia também fotografias que uma mãe nunca deveria ver envolvendo seu filho. Patrícia e Gustavo, em situações íntimas, em um quarto de hotel que reconheci como parte de um resort de luxo, onde Fernando mencionou ter passado um fim de semana de negócios há alguns anos. A verdade atingiu-me como um soco. Patrícia traía meu filho desde o início. Miguel era fruto dessa traição. E o pior, Fernando sabia. Sabia e escolheu criar o menino como seu, enquanto pagava ao verdadeiro pai para manter-se afastado. Sentei-me na beirada da cama, tentando respirar. Tantas coisas faziam sentido agora. O afastamento de Fernando, sua complacência com os abusos de Patrícia, sua recusa em enfrentá-la. Não era apenas manipulação, era chantagem emocional. Ela o mantinha refém desse segredo terrível. Com mãos trêmulas, devolvi tudo à caixa e a coloquei de volta no lugar. Desci da cadeira, sentindo minhas pernas fracas, e sentei-me novamente na cama, tentando processar aquela descoberta devastadora. Como eu poderia olhar para meu filho agora, sabendo do fardo que ele carregava silenciosamente? Como poderia continuar vivendo sob o mesmo teto que aquela mulher que não apenas me desprezava, mas havia traído e humilhado meu filho da pior maneira possível? Mas algo mais nasceu dentro de mim naquele momento. Uma resolução, uma força que não sabia que ainda possuía. Patrícia poderia ter virado meu filho contra mim, poderia ter me humilhado publicamente, mas agora eu tinha algo que ela não esperava: a verdade. E com essa verdade viria minha redenção. Naquela noite, quando eles voltaram, agi normalmente. Servi o jantar, brinquei com Miguel, suportei os olhares frios de Patrícia, mas por dentro eu fervilhava. Um plano começava a se formar. Eu precisava de mais informações, de provas mais concretas. E principalmente precisava descobrir se aquela farsa continuava. Se Patrícia ainda mantinha contato com Gustavo. A resposta veio de uma fonte inesperada. Apenas uma semana depois. Estava eu na fila do caixa do supermercado quando ouvi alguém chamar meu nome. Dona Cecília, a senhora se lembra de mim? Virei-me e reconheci imediatamente aqueles olhos gentis. Era Juliana, a jovem vendedora da boutique Eleganza que me ofereceu água durante meu momento de humilhação. Claro que me lembro, minha filha, respondi, sentindo uma mistura de vergonha e gratidão. Como poderia esquecer? Juliana olhou para os lados, como se verificasse se estávamos sendo observadas, e baixou a voz. Tenho tentado falar com a senhora desde aquele dia. O que aconteceu foi horrível e injusto. Algo na sinceridade daquela moça me tocou profundamente. Talvez fosse a solidão que eu vinha sentindo. Talvez fosse a necessidade desesperada de um aliado. Mas convidei-a para um café ali mesmo, no pequeno quiosque do supermercado. Entre goles de café morno em copos de plástico, Juliana me contou algo que gelou meu sangue. Dona Cecília, a senhora sabia que sua nora frequenta a loja regularmente? Sempre com o mesmo homem, nunca com seu filho. Senti meu coração acelerar. Que homem! Alto, moreno, sempre bem vestido.
Eles parecem íntimos. Ela corou levemente. Ouvi quando ele a chamou de meu amor no provador. Achei que a senhora deveria saber. Você sabe o nome dele? Perguntei, já suspeitando da resposta. Gustavo? Eu acho. Ele pagou com cartão uma vez. Meireles, se não me engano. Foi como se o chão se abrisse sob meus pés. Não era apenas um caso passado, um deslize que resultou em Miguel. A traição continuava, descarada, enquanto meu filho trabalhava para sustentar aquela farsa de família feliz. Juliana percebeu minha perturbação e, surpreendentemente, ofereceu-me ajuda. Minha prima trabalha como empregada na casa dos pais dela, os Alcântara. Se a senhora quiser saber mais, nunca fui uma pessoa vingativa ou intrometida. Passei a vida de cabeça baixa, trabalhando honestamente, evitando conflitos. Mas naquele momento, algo dentro de mim se transformou. Não era apenas por mim, era pelo meu filho, pelo pequeno Miguel que, inocente, crescia em meio a tantas mentiras. Quero saber tudo, respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Nas semanas seguintes, Juliana tornou-se meus olhos e ouvidos. Através dela e de sua prima Raquel, que trabalhava na mansão dos Alcântara, comecei a montar o quebra-cabeça da vida dupla de Patrícia. Descobri que as aulas de pilates das terças e quintas eram, na verdade, encontros num flat de luxo em Ipanema, que as viagens a trabalho para São Paulo frequentemente coincidiam com viagens de Gustavo, que os presentes caros que ela exibia orgulhosamente, joias, bolsas, roupas de grife, nem sempre vinham do cartão de crédito do meu filho. Dona Luísa, a mãe dela, desconfia de alguma coisa. Contou-me Raquel num de nossos encontros secretos no Café Sabor Mineiro. Mas faz vista grossa. O que importa para ela é manter as aparências. E o pai? O senhor Ernesto? Ah, esse é diferente. Homem íntegro, severo até. Se soubesse da metade do que a filha apronta, Raquel balançou a cabeça. Ele tem um código moral antiquado, mas firme. Leva a sério coisas como honra familiar. Cada nova informação era como uma peça se encaixando no mosaico da verdade. Eu guardava tudo em meu coração, esperando o momento certo, reunindo coragem. Uma tarde, enquanto todos estavam fora, tive a ousadia de verificar o celular de Patrícia, que ela havia esquecido carregando na sala. A senha era fácil. A data de aniversário dela, um exemplo clássico da vaidade que a impedia de imaginar que alguém pudesse invadir sua privacidade. O que encontrei ali confirmou tudo. Mensagens, fotos, planos. Patrícia não apenas traía meu filho, ela o desprezava. Em conversas com Gustavo, referia-se a Fernando como o otário, zombava de sua dedicação à família, ridicularizava sua origem humilde, minha origem. Em uma mensagem particularmente dolorosa, ela escrevia: "Não aguento mais essa velha bisbilhoteira na minha casa. Fernando insiste em mantê-la por pena. Típico dele, sempre o bonzinho. Mal sabe ele que seu precioso filhinho nem seu é." Li aquilo e senti uma mistura de náusea e fúria. Como uma mulher podia ser tão cruel, tão calculista? Como podia brincar com os sentimentos de um homem bom como meu filho? Mas a mensagem que realmente me deixou sem chão foi uma troca recente. Gustavo, e se contarmos a verdade? Estou cansado dessa situação. Quero meu filho. Patrícia, nem pense nisso. Fernando é perfeito como pai de fachada. Rico, trabalhador, ingênuo. Além disso, você abriu mão legalmente quando aceitou aquele acordo. Então era isso, um acordo legal. Dinheiro trocado pelo silêncio, pela negação da paternidade. Fernando sabia que Miguel não era seu filho e ainda assim aceitou criá-lo, pagando ao verdadeiro pai para manter-se afastado. Que tipo de acordo era esse? Que poder Patrícia tinha sobre meu filho para forçá-lo a tal humilhação? As respostas vieram aos poucos, em fragmentos de conversas ouvidas, em documentos encontrados acidentalmente, em confidências trocadas com Juliana e Raquel. 5 anos atrás, Fernando e Gustavo eram sócios promissores em uma construtora. Ganharam uma licitação importante para um projeto governamental, o primeiro grande salto para a empresa deles. Foi quando Patrícia entrou em cena. Filha da elite, com contatos poderosos, aproximou-se dos 2 sócios oferecendo abrir portas. Seduzida pelo status emergente de Fernando
e pela beleza latina de Gustavo, envolveu-se com ambos simultaneamente. Quando engravidou, viu em Fernando o melhor candidato a marido, mais estável, mais maleável, mais apresentável para a família tradicional. Mas manteve o caso com Gustavo, a paixão proibida que nunca conseguiu abandonar. O teste de DNA feito secretamente revelou a verdade. Fernando, devastado, confrontou os dois. Gustavo, em apuros financeiros após uma série de investimentos mal-sucedidos, aceitou um acordo, uma quantia mensal em troca de afastar-se e nunca reivindicar a paternidade. Patrícia, temendo o escândalo que arruinaria sua reputação na alta sociedade, usou a influência da família para convencer Fernando a aceitar aquela situação, ameaçando destruir a construtora dele com processos e cancelamento de contratos se ele a expusesse. Meu filho, encurralado e já emocionalmente envolvido com o bebê que acreditava ser seu, aceitou aquele pacto diabólico. Separou-se do sócio, casou-se com Patrícia e enterrou a verdade no fundo de sua alma. Uma tragédia silenciosa que explicava tantas coisas. O olhar sempre triste por trás do sorriso de Fernando, sua dedicação quase obsessiva ao trabalho, sua tolerância inexplicável aos caprichos e crueldades de Patrícia, seu afastamento gradual de mim, a única pessoa que poderia enxergar através da máscara que ele usava diariamente. Em uma das minhas conversas com Juliana, ela me contou algo que acendeu uma luz de esperança. Dona Cecília, a senhora sabia que o aniversário da Dona Luísa, mãe da Patrícia, será no próximo mês? Minha prima disse que estão organizando uma grande festa na mansão dos Alcântara. Toda a família estará lá, inclusive o senhor Ernesto, que raramente aparece nesses eventos sociais. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Se havia alguém capaz de pôr um fim naquela farsa, era Ernesto Alcântara, o patriarca severo que, segundo todos diziam, não tolerava desonra na família. Sua prima conseguiria um convite para essa festa? Perguntei. Juliana pareceu surpresa. A senhora está pensando em acabar com essa mentira de uma vez por todas. Respondi, com uma convicção que não sentia desde a juventude. O plano era arriscado, quase temerário. Mas quando se está encurralada, quando já se perdeu quase tudo, o medo dá lugar a uma coragem nascida do desespero. Nas semanas que antecederam a festa, reuni todas as provas. Cópias das mensagens, do teste de DNA, dos extratos bancários mostrando os pagamentos a Gustavo. Guardei tudo em um envelope que carreguei comigo como um talismã. Na véspera da festa, Fernando me surpreendeu com um anúncio. Mãe, amanhã é o aniversário da mãe de Patrícia. Gostaria que a senhora nos acompanhasse. Quase engasguei com o chá que tomava. Era a primeira vez em anos que ele me convidava para um evento familiar importante. Tem certeza, filho? Patrícia não se importa? Ele desviou o olhar. Aquele gesto tão característico quando mentia ou omitia algo. Na verdade, foi ideia dela. Disse que a senhora precisa socializar mais, conhecer pessoas. Algo estava errado. Patrícia jamais me incluiria voluntariamente em seu círculo social. Qual seria a armadilha? Concordei mesmo assim. Era exatamente o que eu precisava. Na manhã seguinte, vesti minha melhor roupa. Um conjunto azul marinho que guardava para ocasiões especiais. Patrícia me olhou de cima a baixo quando desci as escadas. Um sorriso fino nos lábios perfeitos. Dona Cecília, talvez queira usar isto. Estendeu-me uma caixa contendo um conjunto de colar e brincos que nunca poderia comprar com minha modesta aposentadoria. Presente meu, para que a senhora se sinta adequada ao ambiente. Entendi a mensagem subliminar. Eu era inadequada, uma intrusa em seu mundo de luxo. O presente era uma forma de me diminuir, de reforçar nossa diferença de status. Mesmo assim, aceitei com um sorriso. Que gentileza, minha filha. Obrigada. O sorriso dela vacilou ligeiramente, desconcertada com minha reação serena. A mansão dos Alcântara era exatamente como imaginei. Um palacete imponente no Jardim Europa, em São Paulo, cercado por jardins impecáveis e seguranças discretos. Carros de luxo enfileiravam-se na entrada. Motoristas uniformizados abrindo portas para convidados elegantemente vestidos. Senti-me pequena, deslocada.
mas mantive a cabeça erguida. Patrícia circulava entre os convidados como uma rainha, apresentando Fernando orgulhosamente como meu marido, o engenheiro, enquanto eu seguia discretamente, observando tudo. Foi quando avistei Gustavo. Ele não deveria estar ali. Era um risco absurdo. Mas lá estava, conversando animadamente com um grupo de homens de negócios, como se pertencesse àquele ambiente. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Ele franziu o senho, talvez tentando lembrar onde me vira antes. Desviei rapidamente, o coração acelerado. Minutos depois, no banheiro luxuoso da mansão, ouvi vozes vindas de um cômodo adjacente, um pequeno escritório com a porta entreaberta. Reconheci imediatamente. Patrícia e Gustavo. Você enlouqueceu? Aparecer na festa do meu pai? E se Fernando desconfiar? Estava com saudades. De você, do meu filho. Estou cansado desse jogo, Patrícia. Nosso acordo foi claro. Você recebe seu dinheiro e fica longe. Dinheiro não é mais suficiente. Quero reconhecer Miguel. Quero ser pai de verdade. A voz dela adquiriu um tom gélido que conhecia bem. Nunca. Entendeu? Jamais permitirei que você destrua tudo que construí. Miguel é um Alcântara Monteiro agora. Tem um futuro brilhante pela frente. O que você tem a oferecer? Um apartamento apertado e um nome sem peso? Tenho amor verdadeiro para oferecer. Algo que você desconhece. O som de um tapa cortou o ar, seguido por uma risada amarga de Gustavo. Essa é a verdadeira Patrícia Alcântara. A víbora por trás da socialite perfeita. Afastei-me silenciosamente, as mãos tremendo. O que acabara de ouvir confirmava minhas suspeitas mais sombrias e, ao mesmo tempo, apresentava uma nova complicação. Gustavo queria o filho. Queria destruir a farsa que Fernando aceitara manter. Caminhei pelo salão principal como em transe, observando aquelas pessoas ricas e poderosas, todas sorrindo, todas interpretando seus papéis sociais perfeitamente. Quantas outras mentiras, quantas outras farsas se escondiam por trás daqueles sorrisos. Foi quando avistei Ernesto Alcântara, um homem imponente de cabelos grisalhos e postura militar, conversando seriamente com dois senhores de idade similar. Algo em sua expressão severa, em seu olhar penetrante, me deu coragem. Aproximei-me decidida, o envelope pesando no bolso do meu casaco como chumbo. Era agora ou nunca. Senhor Alcântara, poderia falar com o senhor em particular? É sobre sua filha. Os olhos azuis acinzentados, tão diferentes dos de Patrícia, fitaram-me com curiosidade. E a senhora é Cecília Monteiro, mãe de Fernando, marido da sua filha. Ele assentiu educadamente, desculpando-se com seus interlocutores. Conduziu-me a um terraço lateral, menos frequentado pelos convidados. Em que posso ajudá-la, senhora Monteiro? Respirei fundo, buscando coragem nas profundezas da minha alma. O senhor ama sua família, não é? Valoriza a honra, a verdade? Ele franziu o senho, intrigado com minha abordagem direta. Certamente. São valores inegociáveis para mim. Então o senhor merece saber que está vivendo uma mentira. Estendi-lhe o envelope. Sua filha tem traído meu filho desde o início do casamento. O pequeno Miguel não é neto biológico do senhor. O rosto dele empalideceu. Depois adquiriu um tom avermelhado. Suas mãos fortes tremeram levemente ao abrir o envelope e examinar seu conteúdo. Minutos que pareceram horas se passaram enquanto ele lia cada documento. Estudava cada fotografia, seu rosto uma máscara impenetrável de controle. Finalmente, dobrou tudo cuidadosamente e me fitou com um olhar que parecia enxergar através da minha alma. Por que está me mostrando isso, senhora Monteiro? Porque estou cansada de ver meu filho sofrer. Porque quero justiça. Porque acredito que o senhor, diferente da sua esposa, não toleraria tamanha desonestidade em sua família. Ele assentiu lentamente. A senhora tem razão. Não tolero. Fez uma pausa, estudando-me. Mas devo perguntar. Seu filho sabe que a senhora está fazendo isso? Senti um nó na garganta. Meu filho sabe da traição. Sabe que Miguel não é dele. Ele aceitou essa situação por razões que ainda não compreendo totalmente. Mas não sabe que estou aqui. Entendo. Ele guardou o envelope no bolso interno do paletó.
A senhora acabou de colocar uma bomba em minha família, senhora Monteiro. Espero que esteja preparada para a explosão. Naquele momento, uma voz conhecida soou às nossas costas. Pai, o que está acontecendo aqui? Viramo-nos para encontrar Patrícia, linda em seu vestido de festa, o rosto uma máscara de desconfiança ao me ver conversando com seu pai. Ernesto Alcântara olhou para a filha com uma expressão que jamais esquecerei. Um misto de decepção, raiva e resolução. Estamos tendo uma conversa muito interessante sobre honra familiar, Patrícia. Algo que aparentemente você desconhece. Vi o rosto dela empalidecer, os olhos verdes se arregalando em compreensão e pânico. Pai, não sei o que essa mulher lhe disse, mas... Silêncio. A voz dele, embora baixa, carregava uma autoridade que fez Patrícia retrair-se como uma criança repreendida. Não aqui, não agora, mas esta farsa acaba hoje. Foi quando avistei Fernando se aproximando, confuso com nossa pequena reunião no terraço. Ao lado dele, como uma sombra indesejada, vinha Gustavo Meireles. O destino havia reunido todos os personagens daquele drama em um único palco. E eu, a simples costureira, a velha pobre, que não tinha dinheiro para um vestido elegante, havia acendido o pavio que faria tudo explodir. Patrícia, está tudo bem? Fernando perguntou, olhando desconfiado para Gustavo, que se mantinha a poucos passos de distância. Não, filho, respondi, antes que qualquer outro pudesse falar. Nada está bem, mas logo estará. Ernesto Alcântara olhou para cada um de nós, depois para o salão repleto de convidados. Vamos todos para meu escritório. Agora. E assim, seguimos o patriarca pelos corredores da mansão, um pequeno cortejo de segredos prestes a serem revelados, vidas prestes a serem transformadas para sempre. O que aconteceu naquela sala mudaria o curso das nossas vidas de maneiras que eu jamais poderia imaginar. O escritório de Ernesto Alcântara era exatamente como o homem, imponente, tradicional e intimidador. Paredes revestidas de madeira escura, livros encadernados em couro, uma pesada mesa de jacarandá que parecia ter testemunhado décadas de decisões importantes. Um quadro enorme do patriarca em uniforme militar dominava a parede principal, lembrete constante de sua autoridade. Entramos em silêncio, uma procissão tensa de segredos e mentiras prestes a serem expostos. Ernesto ocupou a cadeira atrás da escrivaninha, um juiz pronto para seu julgamento. Patrícia permaneceu de pé, rígida como uma estátua, os nós dos dedos brancos de tanto apertar sua bolsa de grife. Fernando parecia confuso, alternando olhares entre mim e Gustavo, que se mantinha próximo à porta como se calculasse rotas de fuga. Sentem-se, ordenou Ernesto, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Obedecemos automaticamente. Senti-me como uma menina na diretoria da escola, apesar dos meus 67 anos. Patrícia, começou ele, os olhos fixos na filha. A mãe do seu marido acaba de me mostrar algo perturbador. Retirou o envelope do bolso interno do paletó, colocando-o sobre a mesa como se fosse uma bomba prestes a explodir. Gostaria de explicar isso antes que eu abra novamente? Vi o pânico crescer nos olhos de minha nora. Aqueles mesmos olhos que tantas vezes me fitaram com desprezo. Pai, seja lá o que esta mulher lhe mostrou, são mentiras. Ela nunca aceitou meu casamento. Sempre tentou afastar Fernando de mim. Sua voz, normalmente controlada, tinha um tom agudo de desespero. Mentiras? Ernesto abriu o envelope, espalhando seu conteúdo sobre a mesa. Tenho aqui um teste de DNA provando que meu suposto neto não carrega o sangue dos Monteiro. Tenho extratos bancários mostrando pagamentos regulares ao Sr. Meireles aqui presente. Tenho fotografias suas com este homem em situações que uma mulher casada jamais deveria estar. São estas as mentiras, Patrícia? Fernando levantou-se bruscamente, o rosto pálido. Senhor Alcântara, não é o que parece. Você sabia. Interrompi, não conseguindo mais me conter. Fernando, por favor, chega de mentiras. Encontrei os documentos no quarto de vocês. Sei que aceitou criar Miguel mesmo sabendo que não é seu filho biológico. Teu filho me olhou como se eu tivesse acabado de esfaqueá-lo pelas costas. A dor em seus olhos quase me fez recuar, mas era tarde demais. A verdade, como água represada,
agora fluía incontrolável. Isso é verdade, Fernando? A voz de Ernesto era baixa, perigosa. Meu filho passou a mão pelo rosto. Subitamente envelhecido 10 anos. Sim, descobri logo após o nascimento de Miguel. Patrícia, eu o amava. Patrícia explodiu, lágrimas arruinando sua maquiagem perfeita. Amo Fernando, sempre amei. Foi um erro, um único erro. Um erro de 3 anos. Gustavo finalmente falou, sua voz carregada de amargura. Um erro que resultou no meu filho, que você me proibiu de conhecer, de criar. Calado! Patrícia virou-se para ele, furiosa. Você aceitou o acordo, aceitou o dinheiro, porque estava falido e desesperado. Gustavo avançou um passo. Porque você ameaçou nunca me deixar ver o menino se eu não cooperasse. Porque seu pai aqui presente. Apontou para Ernesto. Tem influência suficiente para destruir qualquer chance de recomeço que eu tivesse no ramo. Ernesto Alcântara ergueu uma sobrancelha, genuinamente surpreso. Usei minha influência contra você, Sr. Meireles. Esta é a primeira vez que ouço tal absurdo. Não você diretamente, Gustavo respondeu. Patrícia disse que usaria o nome da família, os contatos do pai, para garantir que eu nunca mais trabalhasse na construção civil se tentasse reivindicar meu filho. Todos os olhares se voltaram para Patrícia, que agora parecia acuada. Era necessário, ela sussurrou, para proteger a família, para evitar o escândalo. Para proteger sua reputação, você quer dizer, corrigi, incapaz de conter a indignação, para manter seu estilo de vida, seu status social. A senhora não entende nada! Patrícia gritou, apontando um dedo acusador para mim. Cresceu em outro mundo, costurando para sobreviver. Não sabe o que significa carregar um nome como Alcântara. As expectativas, as obrigações. Minha filha nunca falaria assim. Ernesto interrompeu, sua voz gélida. Os Alcântara têm um lema. Honra acima de tudo. Onde está sua honra, Patrícia? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Patrícia parecia diminuir fisicamente sob o olhar acusador do pai. Fernando, que permanecera calado, finalmente falou. Aceitei a situação porque amo Miguel. Desde o primeiro momento em que o segurei, ele era meu filho. Não importa o que um teste de DNA diga. Virou-se para mim, olhos marejados. Mãe, por que fez isso? Por que não conversou comigo primeiro? Senti meu coração apertar. Filho, tentei tantas vezes. Você não me ouvia mais. Patrícia virou você contra mim, fez você duvidar de tudo que eu dizia. Porque ela é manipuladora, intrometida. Patrícia explodiu novamente. Chega, Patrícia! A voz de Ernesto ribombou pelo escritório. Seu comportamento envergonha nosso nome. Nome, sempre o maldito nome. Ela murmurou, lágrimas agora correndo livremente. Nunca fui boa o suficiente para carregar o nome Alcântara, não é, pai? Nunca fui o filho homem que o senhor queria. Vi algo quebrar nos olhos de Ernesto. Uma fissura na fachada de patriarca autoritário, revelando por um instante o pai magoado por baixo. Isso não tem nada a ver com você ser mulher, Patrícia. Tem a ver com caráter, com decência básica. Ele respirou fundo, retomando a compostura. A questão agora é, o que faremos a respeito? Gustavo deu um passo à frente. Quero meu filho. Quero poder conhecê-lo, conviver com ele. Miguel só conhece Fernando como pai, argumentei, preocupada com meu neto em meio àquela confusão toda. Tem apenas 3 anos. Como explicaríamos? Com a verdade, respondeu Ernesto, surpreendendo a todos. Apropriada à idade dele, obviamente, mas verdade. Mentiras só geram mais mentiras, como estamos vendo. Fernando levantou-se, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de desespero. Não vou abrir mão do meu filho. Biológico ou não, sou pai dele. Estive presente em cada momento, cada febre, cada pesadelo. Ninguém está sugerindo que você se afaste, Fernando, disse Ernesto em tom conciliador. Mas o senhor Meireles tem direitos legais que foram negados através de um acordo questionável, para dizer o mínimo. Patrícia levantou-se subitamente, o rosto contorcido numa máscara de fúria e desespero. Isso é ridículo. Vamos destruir a vida de uma criança por causa de DNA? Miguel é um Alcântara Monteiro. Tem um futuro brilhante pela frente.
Vai estudar nas melhores escolas, herdar empresas. O que Gustavo pode oferecer? Um apartamento apertado e um nome sem peso? Posso oferecer amor verdadeiro. Gustavo repetiu as mesmas palavras que eu ouvira antes no corredor. Algo que você desconhece, Patrícia. Foi quando a porta do escritório se abriu sem aviso. Luísa Alcântara, mãe de Patrícia, entrou como um furacão, elegante em seu vestido de festa. Ernesto, o que está acontecendo? Os convidados estão perguntando por você, pelo amor de Deus. É meu aniversário, esqueceu? Seu olhar percorreu a sala, detendo-se em cada rosto, até pousar nos documentos espalhados sobre a mesa. Reconhecimento e horror surgiram em seus olhos. Não, ela sussurrou. Não aqui, não hoje. Você sabia, afirmou Ernesto. Não uma pergunta, mas uma constatação dolorosa. Sabia disso tudo. Luísa endireitou a postura, o queixo erguido em desafio. Soube quando descobri. Fiz o que qualquer mãe faria. Protegi minha filha. Mentindo? Encobrindo traição e fraude? Isso não é proteção, Luísa. É cumplicidade. O embate entre o casal de patriarcas adicionou nova camada de tensão ao ambiente já sufocante. Éramos todos espectadores de um drama que se desenrolava em múltiplos níveis. Marido e mulher, pai e filha, amantes proibidos, mãe e filho. Não podemos resolver isso agora, Luísa insistiu, prática como sempre. Temos 200 convidados lá fora. Um escândalo seria devastador para todos. Ernesto ficou em silêncio por um momento, pensativo. Finalmente, assentiu. Tem razão em um ponto. Hoje não é o momento. Mas esta conversa não termina aqui. Virou-se para nós, sua expressão grave. Fernando, Gustavo, Dona Cecília, peço que se retirem discretamente. Continuaremos esta discussão amanhã, em meu escritório no centro, às 10 horas. Levantei-me, sentindo-me estranhamente leve apesar da situação caótica. A verdade estava exposta. Não havia mais segredos, não havia mais manipulações nas sombras. Quando nos dirigíamos à porta, Ernesto acrescentou: Patrícia, você fica. Temos muito a discutir, sua mãe e eu. O olhar que Patrícia me lançou ao sairmos continha puro ódio. Se olhares pudessem matar, eu teria caído ali mesmo. Mas sustentei seu olhar sem vacilar. Anos de submissão e medo haviam ficado para trás. Saímos silenciosamente da mansão, evitando os salões principais onde a festa continuava, alheia ao drama que acabara de se desenrolar. No carro, a caminho de casa, Fernando finalmente quebrou o silêncio. Por que, mãe? Por que não veio falar comigo primeiro? Você me ouviria? Realmente me ouviria? Virei-me para encará-lo. Há anos tento te dizer que Patrícia não é quem você pensa. Você sempre a defendeu, sempre minimizou o que ela fazia, até quando me humilhou publicamente naquela loja. Fernando apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Achei que estava exagerando. Ela dizia que a senhora tinha ciúmes, que não aceitava nosso casamento. E você acreditou nela, não em mim, sua própria mãe. Ele não respondeu, mas vi uma lágrima escorrer por seu rosto. Meu filho forte, meu engenheiro bem-sucedido, reduzido a um menino perdido. Meu coração apertou. Fernando, não fiz isso para te magoar ou para destruir seu casamento. Fiz porque não aguentava mais ver você sofrer em silêncio, preso numa farsa. Amo o Miguel, ele sussurrou, mais que tudo nessa vida. Eu sei, filho, e isso não vai mudar. Você será sempre pai dele, o pai que esteve presente, que o amou desde o primeiro dia. Toquei seu braço gentilmente. Mas Gustavo também tem direito de conhecer o filho. A verdade é sempre melhor que a mentira, por mais dolorosa que seja. Chegamos em casa tarde da noite. A mansão na Barra da Tijuca, sempre tão fria e impessoal, parecia ainda mais vazia. Miguel dormia profundamente, cuidado pela babá que, alheia ao drama familiar, relatou apenas que o menino comeu bem e brincou bastante. Depois que a babá saiu, fiquei acordada na cozinha, preparando um chá calmante. Fernando apareceu à porta, olhos vermelhos. Não consigo dormir, confessou, sentando-se pesadamente à mesa. Servi chá para nós dois em silêncio. Era como voltar décadas no tempo.
quando ele era adolescente e vinha me contar seus problemas na escola tarde da noite. O que vai acontecer agora, mãe? A voz dele tinha uma vulnerabilidade que me partiu o coração. Não sei ao certo, filho, mas estaremos juntos, como sempre estivemos. Cobri sua mão com a minha. Você é forte. Sempre foi. E Miguel precisa dessa força agora. Acha que Patrícia vai lutar pela custódia? Considerei a pergunta cuidadosamente. Acho que Patrícia vai lutar pelo que sempre lutou: status, aparência, conforto. Se tiver que escolher entre Miguel e a fortuna da família, temo que... Não precisei completar. Fernando conhecia a esposa melhor do que admitia. A noite passou lenta, carregada de apreensão. Dormi mal, acordando a cada ruído, temendo e esperando pelo retorno de Patrícia. Ela não voltou. Na manhã seguinte, às 9h30, estávamos prontos para o encontro no escritório de Ernesto. Fernando parecia 10 anos mais velho, olheiras profundas marcando seu rosto jovem. Miguel ficou com a babá, alheio à tempestade que se formava ao seu redor. O escritório de Ernesto Alcântara ocupava o andar superior de um edifício histórico no centro financeiro da cidade. A placa discreta na porta dizia apenas Alcântara Investimentos, sem qualquer ostentação. Fomos recebidos por uma secretária eficiente que nos conduziu a uma sala de reuniões. Gustavo já estava lá, tenso em seu terno bem cortado. Minutos depois, Ernesto entrou, seguido por Patrícia. Notei imediatamente a ausência de Luísa. Bom dia a todos. Ernesto começou, formal como sempre. Patrícia tem algo a dizer. Minha nora parecia diferente. O ar arrogante havia desaparecido, substituído por uma expressão derrotada que nunca vira antes. Evitava olhar diretamente para qualquer um de nós. Ela hesitou, a voz tremendo ligeiramente. Quero pedir desculpas. Pelo que fiz, pelas mentiras, pela forma como tratei. Olhou brevemente para mim. Como tratei a senhora, dona Cecília? A surpresa deve ter sido evidente em meu rosto. Em 4 anos de convivência, nunca a ouvira pedir desculpas a ninguém. Meu pai... Ela lançou um olhar rápido para Ernesto. Meu pai e eu conversamos longamente ontem à noite. Sobre honra, sobre responsabilidade, sobre as consequências dos nossos atos. Ernesto interveio. Após muita reflexão, chegamos a algumas decisões. Primeiro, Patrícia concorda com um divórcio consensual, sem disputas por bens ou propriedades. Fernando assentiu lentamente, o rosto inexpressivo. Segundo, quanto ao pequeno Miguel, propomos uma guarda compartilhada entre Fernando e o Sr. Meireles, com visitas regulares e alternadas. Gustavo pareceu surpreso com a proposta razoável. E Patrícia? Terei direito a visitas supervisionadas. Ela respondeu, a voz pequena. Até que demonstre maior maturidade e responsabilidade. Havia algo estranho acontecendo. A Patrícia que conhecíamos jamais aceitaria tais termos sem lutar, sem manipular, sem ameaçar. E por que aceitaria isso tudo assim de repente? Perguntei, incapaz de conter a desconfiança. Foi Ernesto quem respondeu. Porque as alternativas são piores, dona Cecília. Muito piores. Entendi então. O patriarca havia usado sua influência, não para destruir Gustavo como Patrícia ameaçara, mas para controlar a própria filha. Que poder um pai conservador como ele teria sobre uma filha da alta sociedade? O mesmo de sempre: dinheiro e status. Patrícia está deserdada, confirmou Ernesto, como se lesse meus pensamentos. Não terá acesso ao fundo fiduciário da família, às empresas ou propriedades. Terá que viver com o que construiu por si mesma. O golpe era devastador para alguém como ela, que nunca trabalhou um dia na vida, que definia seu valor pelo sobrenome e pelo tamanho da conta bancária. E a mais, continuou Ernesto, se não cumprir rigorosamente os termos deste acordo, se tentar manipular ou prejudicar qualquer um dos envolvidos, enfrentará não apenas minha desaprovação, mas consequências legais. Tenho documentos suficientes para um processo por fraude, por alienação parental, por danos morais. Fernando olhou para a esposa, ou futura ex-esposa, com um misto de pena e descrença. Então é isso? Acabou? Patrícia levantou o olhar. Seus olhos verdes agora opacos
sem o brilho felino que tanto a caracterizava. Acabou, Fernando. Sinto muito por tudo. Saímos daquela sala de reuniões como sobreviventes de um naufrágio, abalados, exaustos, mas de alguma forma aliviados por estarmos vivos. Na calçada, antes de nos separarmos, Gustavo aproximou-se de mim. Obrigado, disse simplesmente, por ter tido a coragem que nenhum de nós teve. Assenti em silêncio. Não havia feito por ele, mas pelo meu filho, pelo meu neto, e sim, por mim mesma também. No caminho de volta para casa, observei o perfil do meu filho enquanto ele dirigia em silêncio. Havia dor em suas feições, sem dúvida, mas também um alívio sutil, como quem finalmente se livra de um peso que carregou por tempo demais. E agora? Perguntei suavemente. Fernando respirou fundo. Agora, mãe, começamos de novo, todos nós. Ao chegarmos em casa, Miguel correu para os braços do pai, rindo daquela forma despreocupada que só as crianças conseguem. Fernando o abraçou forte, os olhos fechados, como se segurasse o mundo inteiro. Naquele momento, soube que ficaríamos bem. A estrada seria difícil, cheia de curvas e obstáculos, mas estávamos finalmente no caminho certo. E eu, a velha pobre que não podia comprar um vestido elegante, tinha recuperado algo muito mais valioso que qualquer peça de roupa: minha dignidade, minha voz e o amor do meu filho. Os meses seguintes ao confronto na sala de reuniões foram como aprender a andar novamente depois de uma longa doença. Cada passo era incerto, doloroso às vezes, mas necessário para recuperar nossa força. O divórcio foi finalizado com surpreendente rapidez. Patrícia, despojada do apoio financeiro da família, não estava em posição de fazer exigências. Fernando manteve a casa na Barra da Tijuca, embora tenha decidido vendê-la poucos meses depois. Muitas lembranças ruins, explicou ele, enquanto embalávamos nossas coisas. Precisamos de um lugar que seja verdadeiramente nosso. Encontramos um apartamento aconchegante em Botafogo, com 3 quartos, um para Fernando, um para Miguel, e pela primeira vez em anos, um quarto verdadeiramente meu, com espaço para uma pequena máquina de costura que meu filho insistiu em comprar para mim. Para a senhora fazer o que sempre amou, mãe, disse ele, com aquele sorriso que me lembrava tanto do menino que criei. A adaptação de Miguel à nova realidade foi surpreendentemente tranquila. Crianças têm uma resiliência que nós, adultos, frequentemente subestimamos. Fernando e Gustavo concordaram em introduzir gradualmente a verdade, com a ajuda de uma psicóloga infantil. Miguel, você sabe que famílias vêm em todos os tipos, não é? Explicou Fernando ao menino, sentado em nossa sala nova, com Gustavo presente. Algumas crianças têm um papai e uma mamãe. Outras têm 2 mamães ou 2 papais. Você é muito especial. Tem 2 papais que te amam muito. A princípio, Miguel ficou confuso, mas logo adotou a nova realidade com a facilidade que só uma criança possui. Papai Nando e Papai Gu, ele chamava, diferenciando os 2 homens que agora compartilhavam sua criação. Gustavo revelou-se um homem melhor do que eu esperava. Respeitoso com Fernando, gentil comigo e completamente apaixonado pelo filho. Tinha um pequeno apartamento no Flamengo, não muito longe do nosso, e adaptou um quarto especialmente para as visitas de Miguel. Nunca vou tentar substituir Fernando, ele me garantiu certa tarde, enquanto observávamos Miguel brincando no parquinho. Ele é o pai que esteve lá desde o primeiro dia. Só quero ser parte da vida do meu filho. Confesso que demorei a confiar nele completamente. Afinal, ele havia sido cúmplice da traição que tanto machucou meu filho. Mas com o tempo, seu compromisso genuíno e seu respeito pelos limites estabelecidos me convenceram de suas boas intenções. Patrícia, por outro lado, desapareceu quase completamente de nossas vidas nas primeiras semanas. As visitas supervisionadas que lhe foram concedidas raramente aconteciam. Ela sempre tinha uma desculpa, uma viagem, um compromisso inadiável. Ela não sabe como ser apenas mãe, comentou Fernando uma noite, após Miguel perguntar por ela pela 3ª vez naquela semana. Sem o status, sem o dinheiro, sem o controle, ela está perdida. Eu sabia que ele estava certo.
Patrícia sempre vira Miguel como um acessório, uma peça no tabuleiro de sua vida perfeitamente orquestrada. Agora que o tabuleiro havia sido virado, ela não sabia mais como jogar. As poucas vezes que a vi durante aquele período, fiquei chocada com sua transformação. A mulher elegante e altiva que me humilhara na boutique Eleganza parecia ter murchado. Roupas ainda caras, mas não mais de última coleção. O cabelo perfeito, mas sem o brilho de antes. Era como se uma luz tivesse se apagado dentro dela. Não senti prazer com seu declínio, como talvez tivesse imaginado que sentiria. Apenas uma estranha compaixão, o tipo que só vem com a idade e a experiência. Ela havia construído sua identidade inteira sobre bases falsas: aparência, status, poder. E quando essas bases ruíram, não sobrou muito. Numa tarde chuvosa de junho, cerca de 3 meses após o divórcio, recebi uma visita inesperada em nosso novo apartamento. Fernando estava no trabalho e Miguel passava o dia com Gustavo. Eu aproveitava o tempo sozinha para trabalhar em um vestido que estava costurando para mim mesma, o primeiro em muitos anos. A campainha tocou e, ao abrir a porta, encontrei Patrícia. Não a Patrícia arrogante que conhecia, mas uma versão menor, mais frágil. Vestia um trench coat simples, ensopado pela chuva, o cabelo preso em um rabo de cavalo descuidado. "Posso entrar?" perguntou, a voz quase um sussurro. Hesitei por um momento, avaliando se aquela poderia ser mais uma de suas manipulações. Mas algo em seus olhos, uma vulnerabilidade genuína que nunca havia visto antes, me fez abrir a porta completamente. "Aceita um chá? Está encharcada." Ela assentiu em silêncio, seguindo-me até a cozinha compacta, mas aconchegante. Permaneceu de pé, deslocada, como se não soubesse qual era seu lugar naquele novo cenário de nossas vidas. "Sente-se", indiquei uma cadeira. "Não vou mordê-la." Deu? Um fantasma de sorriso passou por seus lábios enquanto ela se acomodava. "Bonito lugar", comentou, olhando ao redor. "Acolhedor. É um lar de verdade", respondi simplesmente, colocando a chaleira no fogo. Não uma casa de revista. Ficamos em silêncio enquanto a água fervia. Servi o chá em xícaras simples de cerâmica, nada dos jogos de porcelana fina que ela tanto prezava, e sentei-me à sua frente. "Por que está aqui, Patrícia?" Ela segurou a xícara com ambas as mãos, como se buscasse calor. "Vim pedir desculpas. Propriamente. Não forçada pelo meu pai ou por circunstâncias, mas porque preciso. Para mim mesma." Estudei seu rosto, procurando sinais de falsidade, do teatro social que ela dominava tão bem. Não encontrei nenhum. "Fui cruel com a senhora", continuou ela. "Deliberadamente cruel, porque a senhora representava tudo que me ensinaram a desprezar. Simplicidade, autenticidade, amor incondicional." Seus olhos se encheram de lágrimas. "Porque a senhora tinha o amor genuíno do Fernando, algo que eu nunca tive." Não respondi de imediato. Anos de mágoa não se dissolvem com algumas palavras, por mais sinceras que pareçam. "E Miguel?" perguntei finalmente. "Você tem faltado às visitas." Ela baixou o olhar, envergonhada. "Não sei como ser mãe dele agora. Antes era fácil. Tinha babás, atividades programadas, roupas de marca. Era como brincar de boneca." Ela ergueu os olhos marejados. "Agora preciso ser apenas mãe, e não faço ideia de como fazer isso." Algo dentro de mim se comoveu. Por trás da socialite arrogante que me humilhara publicamente, havia uma mulher profundamente insegura, produto de uma criação privilegiada, mas emocionalmente árida. Ninguém nasce sabendo, Patrícia. Ser mãe se aprende no dia a dia, nos erros e acertos. "A senhora fez parecer tão fácil", ela murmurou. "Fernando sempre fala do quanto a senhora sacrificou por ele, do amor incondicional que recebeu. Não foi fácil. Fui mãe solo a maior parte da vida dele. Houve noites em que chorei de exaustão, dias em que duvidei de cada decisão. Mas amava meu filho acima de tudo, e isso fazia cada sacrifício valer a pena." Terminamos nosso chá em um silêncio menos tenso. Antes de partir, Patrícia fez uma pergunta que me pegou desprevenida. "A senhora acha que um dia poderia me perdoar?" Olhei para aquela mulher quebrada à minha frente e respondi com a honestidade que sempre valorizei.
Não sei, Patrícia. O perdão não é um interruptor que se liga de uma hora para outra. É um processo. Mas estou disposta a começar esse processo, se você estiver realmente comprometida a mudar. Foi o início de uma transformação lenta, não apenas em Patrícia, mas em todos nós. Ela começou a comparecer regularmente às visitas com Miguel, aprendendo desajeitadamente a princípio a ser uma presença constante e positiva na vida dele. Matriculou-se na faculdade, algo que nunca havia terminado, distraída pela vida social, e alugou um apartamento modesto, rejeitando a oferta de Luísa de mantê-la financeiramente. Preciso aprender a me sustentar, ela explicou quando Fernando comentou, surpreso, sobre sua decisão. Preciso descobrir quem sou sem o nome e o dinheiro dos Alcântara. A relação entre Fernando e Gustavo, inicialmente tensa, evoluiu para um respeito mútuo que surpreendeu a todos. Não eram amigos, certamente, mas parceiros na criação de Miguel, ambos determinados a dar ao menino uma infância feliz e equilibrada. Enquanto essas mudanças aconteciam ao meu redor, eu também passava por minha própria transformação. Anos de subordinação, de silêncio forçado, haviam me diminuído de maneiras que só agora percebia. Voltei a costurar com prazer, não mais como obrigação para sobreviver, mas como expressão criativa. Um dia, Juliana, a vendedora que testemunhara minha humilhação na boutique e depois se tornara uma aliada crucial, apareceu com uma proposta inesperada. Dona Cecília, estou abrindo uma pequena loja de roupas no Largo do Machado. Nada muito chique, mas roupas bonitas e acessíveis. A senhora aceitaria criar algumas peças exclusivas para mim? Sua habilidade com costura é incrível. Fiquei tão surpresa que não soube o que responder de imediato. Aos 67 anos, quando a maioria das pessoas pensa em aposentadoria, eu estava recebendo uma oportunidade de começar algo novo. Não sei se tenho energia para isso, minha filha, confessei, insegura. A senhora não precisa trabalhar em tempo integral, apenas algumas peças por mês no seu ritmo. Mas acredito que seus modelos seriam um diferencial. Há muitas mulheres maduras que não se identificam com as roupas jovens das lojas de departamento, nem podem pagar as boutiques caras. Consultei Fernando, que me incentivou entusiasticamente. Mãe, a senhora sempre teve talento. Por que não compartilhar isso com o mundo? Aceitei a proposta de Juliana como um experimento. Criei 5 vestidos para começar, modelos que eu mesma gostaria de usar. Elegantes, mas confortáveis, com tecidos de qualidade e acabamento impecável. Para minha surpresa, venderam em menos de uma semana. Precisamos de mais, exclamou Juliana radiante. As clientes estão perguntando quando chegarão novos modelos da linha Cecília. Assim nasceu, quase por acidente, o Atelier Renascer. O nome foi sugestão de Fernando. Porque é isso que a senhora está fazendo, mãe. Renascendo depois de tantos anos. No início, trabalhava em casa, no pequeno espaço que adaptei no meu quarto. Mas logo o volume de pedidos cresceu, e Juliana sugeriu que eu ocupasse o quartinho nos fundos da loja. Assim as clientes podem conhecê-la, ver o processo de criação. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Eu, que passara anos escondida nas sombras, agora estava literalmente em uma vitrine. Meu trabalho e minha história expostos para quem quisesse ver. O ponto de virada veio 6 meses depois, quando uma revista local fez uma pequena matéria sobre a costureira que transformou humilhação em sucesso. A jornalista, uma mulher sensível de meia idade, contou minha história com respeito e admiração, destacando não a humilhação que sofri, mas a resiliência que demonstrei depois. Dona Cecília Monteiro nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, dizia o último parágrafo. Que nossa dignidade não está nas roupas que vestimos ou no dinheiro que temos, mas na força interior que nos permite seguir em frente, mesmo quando o mundo tenta nos diminuir. A matéria, pequena mas impactante, trouxe uma onda de novas clientes, mulheres de todas as idades que se identificavam com minha história. Algumas vinham apenas para conhecer a Senhora do Vestido, como me chamavam. Outras traziam suas próprias histórias de superação, criando uma espécie de comunidade ao redor do pequeno ateliê. Em pouco menos de 1 ano, contratei 2 assistentes, mulheres mais velhas como eu,
com habilidade em costura, mas que encontravam portas fechadas no mercado de trabalho devido à idade. Tornou-se mais que um negócio. Era uma missão, mostrar que mulheres maduras têm valor, têm talento, têm muito a oferecer. Em uma tarde quente de março, estava atendendo uma cliente quando a campainha da loja soou. Ergui os olhos e vi Ernesto Alcântara, imponente como sempre em seu terno impecável, mas com algo diferente no olhar. Senhor Alcântara, cumprimentei, surpresa com sua visita. Em que posso ajudá-lo? Ele observou o ateliê com interesse genuíno, notando os vestidos expostos, as máquinas de costura, as mulheres trabalhando nos fundos. Impressionante o que a senhora construiu aqui, Dona Cecília. Obrigada, mas duvido que tenha vindo até aqui para ver meus vestidos. Um leve sorriso surgiu em seu rosto geralmente austero, sempre direta. Gosto disso na senhora. Ele fez uma pausa como se organizasse os pensamentos. Vim para agradecer. De todas as coisas que eu esperava ouvir, aquela era a última. Agradecer? Pelo quê? Por expor a verdade. Por mais dolorosa que tenha sido. Por fazer o que eu, como pai, deveria ter feito há muito tempo. Confrontar minha filha com as consequências de suas escolhas. Ele caminhou lentamente pelo ateliê, observando os detalhes do meu trabalho com olhos apreciadores. Patrícia está mudando, continuou. Realmente mudando. Não apenas fingindo como fez tantas vezes. Está estudando, trabalhando em uma ONG que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade, construindo uma relação genuína com o menino. Fico feliz em ouvir isso, respondi sinceramente. É um processo lento e imperfeito. Há dias ruins, recaídas, mas há progresso real. Ele voltou a me encarar. E a senhora, com sua coragem, catalisou essa mudança. Antes de sair, ele deixou um cartão sobre o balcão. Se algum dia precisar de um investidor para expandir seu negócio, Dona Cecília, seria uma honra. Não como caridade, mas como parceria comercial legítima. A senhora tem talento e visão. Aquele encontro inesperado foi o último capítulo de uma história que começara com humilhação, mas terminava com dignidade resgatada. Nunca aceitei a oferta de investimento de Ernesto. Preferi manter o ateliê pequeno, a minha imagem e semelhança. Mas guardei o cartão como um símbolo do quanto a vida pode mudar quando encontramos nossa voz. Miguel completou 5 anos recentemente. É um menino alegre e compassivo, que divide seu tempo entre 3 lares agora. O apartamento que divide com Fernando e comigo, o de Gustavo. E, ocasionalmente, o pequeno apartamento de Patrícia. Surpreendentemente, essa configuração não convencional funciona bem para ele. Tenho muitas pessoas que me amam. Ele explica simplesmente quando alguém questiona. Fernando encontrou um novo amor, uma arquiteta gentil chamada Helena, que chegou a nossas vidas sem alarde e conquistou seu espaço com respeito e carinho. Ela me trata como família desde o primeiro dia, valorizando minha presença na vida de Fernando em vez de vê-la como ameaça. Quanto a mim, aos 68 anos descobri uma nova versão de mim mesma. Uma mulher que não se encolhe, que não silencia, que não pede desculpas por existir. Uma mulher que, após décadas vivendo para os outros, finalmente aprendeu a viver também para si. Ocasionalmente, passo pela Boutique Eleganza no shopping. Nunca entro. Não porque tema ser humilhada novamente, mas porque não preciso mais do que aquele lugar representa. A validação externa, o status, as aparências, nada disso define quem sou. No meu aniversário de 68 anos, Fernando e Helena me deram um presente que me fez chorar. Um vestido turquesa, exatamente da cor que me encantara naquele dia fatídico na loja. Não era o mesmo modelo, claro. Era ainda mais bonito, feito especialmente para mim por uma costureira talentosa que Helena conhecia. Para a senhora usar na sua festa, mãe, disse Fernando, olhos brilhando de emoção. A senhora merece todas as coisas bonitas deste mundo. Vesti-me com cuidado naquela noite, apreciando como o tecido fluía graciosamente, como a cor realçava meus olhos. Os mesmos olhos que meu falecido marido tanto admirava. Olhei-me no espelho e vi não apenas uma mulher mais velha em um vestido bonito, mas alguém que havia atravessado tempestades e emergido mais forte. A velha pobre que não podia comprar um vestido caro,
agora tinha algo muito mais valioso: amor genuíno, propósito renovado e a certeza inabalável do próprio valor. Algumas batalhas na vida precisam ser lutadas não apenas por nós, mas pelas gerações que virão depois. Quando Miguel crescer, espero que carregue consigo a lição mais importante que aprendi: que nossa dignidade não é negociável, que nossa voz importa e que nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar. Quando reflito sobre tudo que vivi, mal consigo acreditar na transformação que minha vida sofreu. De uma senhora humilhada publicamente por sua nora, ouvindo as palavras cruéis: "Solta esse vestido, sua velha pobre. Você não tem dinheiro", para uma mulher realizada, respeitada e cercada de amor verdadeiro. Minha história começou com dor e vergonha naquela boutique elegante, mas não terminou ali. Aquele momento de humilhação pública foi apenas o estopim para que eu, Cecília Monteiro, encontrasse uma força que nem sabia que tinha. Uma força que me levou a investigar, a descobrir a verdade sobre Patrícia e seu caso com Gustavo, a revelar que meu netinho Miguel não era filho biológico do meu Fernando, e, finalmente, a confrontar toda aquela teia de mentiras que havia nos aprisionado por tanto tempo. O caminho não foi fácil. Houve momentos em que duvidei de mim mesma, em que temi estar destruindo a família do meu filho ao invés de salvá-la. Mas algo dentro de mim sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era necessária. Que viver em uma mentira dourada ainda era viver em uma mentira. E como a vida tem dessas ironias, aquela humilhação que deveria me destruir acabou sendo minha libertação. Libertou meu filho Fernando de um casamento baseado em enganos e manipulações. Libertou o pequeno Miguel para conhecer sua verdadeira origem e ter 2 pais que o amam sinceramente. Libertou até mesmo Patrícia, forçando-a a encarar quem realmente era e a buscar uma versão melhor de si mesma, sem a máscara do dinheiro e do status. E me libertou a mim, uma mulher de 67 anos que pensava que sua vida já estava escrita, que seu papel era apenas observar da margem enquanto os outros viviam. Me deu um novo começo, um propósito renovado através do meu ateliê Renascer, onde não apenas crio roupas, mas ajudo outras mulheres maduras a reencontrarem seu valor. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele vestido azul turquesa na boutique Eleganza não era apenas um pedaço de tecido caro que eu não podia comprar. Era um símbolo do que a sociedade nos faz acreditar que determina nosso valor: aparência, juventude, dinheiro, status. Mas descobri, da maneira mais difícil, que nosso valor real está em algo muito mais profundo: nossa integridade, nossa coragem, nossa capacidade de amar e ser amado verdadeiramente. Fernando está feliz agora, com Helena, uma mulher que o valoriza por quem ele é, não pelo que pode oferecer. Miguel cresce cercado de amor, não de aparências. E eu floresci em uma idade em que muitos acham que já é tempo de murchar. Provei para mim mesma, e talvez para o mundo, que nunca é tarde para recomeçar, para se redescobrir, para se reinventar. Esta não é apenas minha história. É a história de tantas mulheres que foram diminuídas, silenciadas, feitas para se sentirem menos por causa da idade, da classe social, da aparência. Mulheres que carregam dentro de si uma força que nem imaginam, esperando apenas o momento certo para despertar. Se você está me assistindo e se identifica com qualquer parte da minha jornada, quero que saiba, você também tem essa força. Talvez ainda não tenha descoberto. Talvez ainda esteja adormecida sob camadas de dúvidas e medos, mas ela está aí. E quando você a encontrar, nada, nem ninguém, poderá definir seu valor novamente. Hoje, quando passo em frente a lojas elegantes, não me sinto mais intimidada. Posso não comprar as roupas mais caras, mas carrego comigo algo que o dinheiro não pode comprar: a certeza do meu próprio valor. E esta, meus queridos, é a verdadeira riqueza. A vida tem dessas surpresas. Quem diria que aos 67 anos eu começaria uma nova carreira, faria novos amigos, descobriria novos talentos e paixões? Quem diria que aquela humilhação pública seria o catalisador para uma vida muito mais autêntica e plena do que eu jamais imaginei possível? Se há uma lição que aprendi e que gostaria de compartilhar com vocês, é esta:
Nunca permita que alguém defina quem você é ou quanto vale. Nunca aceite ser diminuído, silenciado ou humilhado. Sua voz importa. Sua história importa. Você importa. E se você está passando por um momento difícil agora, se sente diminuído, invisível ou impotente, lembre-se de mim, Cecília Monteiro, a velha pobre, que transformou humilhação em triunfo. Se eu pude fazer isso aos 67 anos, imagine o que você pode fazer. Não importa a sua idade ou circunstância. Gostaria muito de saber o que vocês acharam da minha história. Foi difícil reviver esses momentos para gravar esse vídeo, contar cada detalhe dessa jornada tão pessoal. Foram horas de preparação, ensaio, gravação. Mas fiz com amor, pensando em cada um de vocês que talvez precise ouvir exatamente isso hoje. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo. De onde você está assistindo? Já passou por alguma situação semelhante? Como lidou com isso? Seus comentários me ajudam a saber que não estou falando sozinha, que minhas palavras estão chegando a quem precisa ouvi-las. E se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like. Esse simples gesto ajuda muito o canal Vovó Lembrou a crescer e alcançar mais pessoas que, como você e eu, têm histórias para contar e ouvir. Peço também que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Toda semana compartilhamos histórias reais como esta. Histórias de superação, de recomeços, de pessoas comuns que enfrentaram desafios extraordinários e emergiram mais fortes. Histórias que nos lembram que a vida, com todas as suas complexidades, vale a pena ser vivida plenamente. Se você já é inscrito, muito obrigada pelo apoio contínuo. Que tal compartilhar este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir esta mensagem hoje? Às vezes, uma história pode ser exatamente o que alguém precisa para encontrar força em um momento difícil. Quero aproveitar também para falar sobre o Valeu Demais, uma forma de apoiar financeiramente nosso canal. Produzir esses vídeos exige tempo, equipamento, edição, muitos custos que às vezes são difíceis de cobrir apenas com visualizações. Sua contribuição, por menor que seja, ajuda a manter o Vovó Lembrou no ar e permite que continuemos trazendo histórias diárias que inspiram e transformam vidas. Com sua ajuda no Valeu Demais, podemos melhorar a qualidade dos nossos vídeos, investir em equipamentos melhores, talvez até viajar para conhecer e registrar histórias de pessoas de todo o Brasil. Seu apoio financeiro transforma-se diretamente em mais conteúdo significativo para todos nós. Antes de me despedir, quero deixar um pensamento final. Nunca subestime o poder de uma história. A minha mudou minha vida ao ser contada. A sua pode mudar a vida de alguém ao ser ouvida. Por isso estamos aqui, compartilhando, conectando, lembrando uns aos outros que não estamos sozinhos em nossas lutas e triunfos. Aqui é Cecília Monteiro, 68 anos, ex-costureira, agora empresária, mãe, avó e, orgulhosamente, uma contadora de histórias no canal Vovó Lembrou. Porque nossas histórias merecem ser lembradas, nossas vozes merecem ser ouvidas e nossas vidas merecem ser celebradas. Não importa nossa idade, nossa origem ou nossa conta bancária. Obrigada por me ouvir hoje. Obrigada por fazer parte desta jornada comigo. E lembre-se sempre, nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar. Até o próximo vídeo.